Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vamos chegando, meu povo! Vamos chegando para a live essa noite. Boa noite. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Fala aqui de qual lugar você está me assistindo. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, você que está no YouTube, vai falando pra mim aí de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria poder receber você para mais uma noite de live hoje, segunda-feira. Vamos lá, meu povo, vamos chegando. Só deixa eu confirmar um negócio aqui bem importante. Já estamos ao vivo para todo o Brasil nesse instante. Sensacional. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Tudo bem com você? Espero que sim. No episódio de hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante e tem como título a live de hoje: as emoções afetam decisões. Emoções afetam nossas decisões. Você pode ser que em algum momento você teve alguma situação na sua vida em que as tuas emoções acabaram afetando completamente as suas decisões. Isso realmente é algo muito triste, não é verdade? Porque a gente nem para pensar quão poderosas elas são, mas elas existem, elas estão dentro de nós. E o incrível de tudo é que muitas vezes a nossa mente pode ser a nossa pior inimiga, pode sabotar teus planos, teus sonhos, teus projetos, coisas que talvez você ainda não realizou na sua vida, são exatamente ou se devem exatamente pelo fato de você então passar por uma situação em que você é sabotado pelas tuas próprias emoções. E eu quero começar a live no dia de hoje, ou nessa noite, com o pensamento de Carlos Slim. Olha que pensamento incrível aqui de Carlos. E diz assim, ó: não permita que emoções e sentimentos negativos controlem a sua mente. O dano emocional, ele não vem dos outros, ele é concebido e desenvolvido dentro de nós. Você que está no Instagram aí, aperta esse aviãozinho que tem aí e vai convidando o povo para estar conosco hoje à noite, para estar assistindo essa live. Vai trazendo o povo para estar aqui com a gente, convida eles para estarem conosco nesse momento, aqui nessa live. Vai chamando o povo para estar com a gente aí. Eu já estou convidando aqui também no Instagram. E você pode estar aí convidando o povo também para estar conosco hoje à noite. Convida aí no Facebook. Você que está no Facebook, você compartilha a live já nesse instante. Ou marque o nome de pessoas para estarem conosco hoje à noite também. Será algo assim muito importante e muito especial. E eu comecei a live dessa noite, vou repetir agora a frase de Carlos Slim. E essa frase diz assim, ó: não permita que emoções e sentimentos negativos controlem a sua mente. O dano emocional não vem dos outros, ele é concebido e desenvolvido dentro de nós. Olha que frase incrível essa, não é verdade? Concebido e desenvolvido dentro de nós. E eu queria começar essa live, depois dessa frase, parando um pouquinho e pensando algo muito importante com você. Primeiro, algo que você precisa entender, que você precisa ter uma noção muito grande mesmo, é que todo sentimento começa com estímulo externo, seja o que alguém disse ou que tem a ver aí com um evento então físico, algo que alguém falou ou algo que aconteceu contra você.
Então, todo e qualquer sentimento, ele depende de um estímulo que vem de fora. Seja aquilo que alguém disse ou algum evento que você acabou sofrendo. E esse estímulo, ele acaba gerando emoção, e ela é uma emoção que ela não é sentida pelo nosso cérebro. E, consequentemente, se ela não é sentida pelo nosso cérebro, faz com que o nosso corpo ele comece a produzir hormônios, e eles são conhecidos como hormônios responsivos, ou seja, hormônios de resposta. E esses hormônios eles acabam entrando na nossa corrente sanguínea e eles acabam criando sentimentos, e a maioria das vezes são negativos, mas eles criam sentimentos negativos e também sentimentos positivos. Então, para você parar um instante, parar e pensar aqui comigo, olha a gravidade da situação. Você tem estímulos que estão vindo de fora, que eles podem vir por vampiros emocionais, eles podem vir aí por pessoas que são narcisistas, eles podem vir por situações e eventos que você passou que causaram muito acúmulos estressores, eles acabam vindo por algo externo, esse estímulo acaba gerando uma emoção que ela não é sentida pelo teu cérebro, consequentemente o teu corpo acaba produzindo hormônios que são responsivos, ou seja, hormônios de resposta. E esses hormônios de resposta, eles entram dentro da sua corrente sanguínea e eles acabam criando sentimentos, às vezes negativos e às vezes positivos. E olha como é incrível isso, gente. Quando você para uma situação como essa, percebe que por isso que você começa a perceber que às vezes você está numa festa de aniversário e você fica triste lá dentro da festa de aniversário. Você está numa festa de casamento e você começa a entristecer-se. Você está... sei lá, em algum lugar que deveria ser um lugar de paz, de felicidade, você começa a entrar em crise. E aí você começa a entender uma frase que eu sempre repito aqui, quando eu olho e eu falo para você, agora você começa a entender a gravidade. Se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. Ouviu? Vou repetir. Se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. E aí, quando a gente olha para uma situação como essa, todo e qualquer sentimento, ele começa com um estímulo que vem de fora. Então, algo está produzindo isso dentro de você, seja através de uma pessoa ou algum evento negativo que você enfrentou, que passou por você. E esse estímulo, ele acaba gerando dentro de você uma emoção. Essa emoção, por sua vez, ela não é sentida pelo cérebro, ela não é sentida pelo cérebro racional, e faz com que o corpo teu, então, ele comece a produzir hormônios, eu estou repetindo aqui, começa a produzir hormônios que são hormônios de resposta, ou seja, os responsivos, e esses hormônios, eles acabam entrando na tua corrente sanguínea e eles acabam criando sentimentos, às vezes negativos e às vezes positivos, mas a maioria das vezes são negativos. Então, agora você começa a entender por que às vezes você está bem, às vezes você não está mal, às vezes você está mal, e você nem tem noção do que se passa dentro de você. E para resolver essa parada, é aquilo que eu tenho falado para você a cada dia. Você precisa, sim, senhoras e senhores, você precisa passar por um processo de desintoxicação mental. Porque todas as nossas lives que nós fazemos aqui é como um quebra-cabeça mesmo, né? As peças são às vezes difíceis de você juntar, porque como eu falo de vários assuntos que envolvem a saúde emocional, esses assuntos às vezes pode ser que você perdeu muitos deles que trariam grandes benefícios para você. Então você precisa passar por um processo de desintoxicação. E o processo de desintoxicação ele leva 10 dias. E além dos 10 dias, você passa por todo um processo que é em torno mais ou menos de 5 semanas, em que você faz parte, se você desejar, de uma turma agora do GPS Emocional, que abriu na quinta-feira passada e finaliza nessa quinta. E se você ainda não faz parte do GPS Emocional, corra, porque as vagas estão acabando. E quinta-feira fecha, ou talvez a qualquer momento, quando cumprir ali a quantidade de pessoas, vai fechar. E nós não abriremos uma nova turma no próximo mês. E se você entrar para o programa GPS Emocional, você vai ganhar o último livro que eu escrevi agora, que é o livro Terra de Ninguém. Esse livro aqui, o Decifrando a Mente, ele traz alguns capítulos muito interessantes e te ajuda a se livrar de alguns bloqueios, traumas, destravar a sua vida e a sua mente. Você ganha de presente esse livro. Esse material aqui, ele está indo para a editora essa semana. E esse vai ser um livro que vai ser vendido a R$ 97, para você ter uma ideia, você vai ganhar.
E entrando para a turma do GPS Emocional agora, até quinta-feira, você ganha o outro livro que eu escrevi um tempo atrás, que é esse aqui, Guia Definitivo para Dominar a Ansiedade. Se você passa por um processo de ansiedade, você pode ter ele. Você ganha também uma mentoria comigo de 1 hora para tratar diretamente do teu problema. E a gente vai sentar junto para conversar. E você recebe também o outro treinamento que eu estou em fase de edição agora, que é o Detox Mental, que além do processo de desintoxicação da mente e do corpo dentro do GPS, vai entrar um outro treinamento agora, que é o Detox Mental. Então, não perca tempo. Se você quer fazer parte do GPS Emocional, entre aí na biografia do Instagram, você tem aí o link. Pelo Facebook, você tem o WhatsApp da página, embaixo da capa. Clica ali e entra em contato para a gente te mandar o link para você fazer parte. Termina quinta-feira ou a qualquer momento aí nas próximas horas pode terminar. Então, quando você chega numa situação como essa, agora você começa a entender o grau de gravidade que nós enfrentamos. Imagine emoções que estão dentro de nós, emoções que não são sentidas pelo nosso cérebro, estão abaixo da linha racional. Essas emoções estão produzindo hormônios de resposta, esses hormônios de resposta estão entrando na corrente sanguínea e ao entrar na corrente sanguínea estão criando sentimentos e grande parte deles são sentimentos negativos. E é por isso que às vezes você está com vontade de morrer e ao mesmo tempo você está sorrindo, daqui a pouco você está chorando. E é muito terrível esse tipo de coisa, gente. Agora você começa a entender o porquê. Por isso que eu falo e repito, você precisa passar por um processo de desintoxicação urgente. Porque se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. Em outras palavras, as suas emoções, elas afetam o seu processo de tomada de decisão ao criar esses tipos de sentimentos. Então, pode ser que você já perdeu muitas oportunidades na sua vida. Pode ser que você falou coisas que você não deveria ter falado exatamente porque você está vivendo um processo igual esse. Então, para revisar o que a gente acabou de falar, são estímulos que levam a emoções, depois vem os hormônios que entram para dentro de você abaixo da linha racional, entram na sua corrente sanguínea. Eles geram sentimentos, em outras palavras, suas emoções afetam o seu processo de tomada de decisão ao criar, então, esses sentimentos. E o nosso cérebro ele precisa constantemente estar atualizando as suas informações sobre o estado do corpo para regular os diversos processos para te manter vivo ou viva. Então, ele passa por um processo que ele tende a traduzir essas emoções em sentimentos que são acionáveis. Ele tenta conseguir conciliar essa grande carga que ele está recebendo, uma grande carga complicada dentro dele. E nesse ambiente de constante mudança, essa é a única maneira de um organismo sobreviver. Senão você pode entrar num caos emocional, você pode entrar num choque muito forte e aí já era. E aí quem é que vai cuidar de você quando você adoecer? Quem é que vai cuidar de você? Então se você não cuida hoje, você vai se encrencar no futuro. Agora eu estou chamando a sua atenção porque daqui a pouco você vai ter 94 anos e tomara Deus que você chegue lá, só que vai chegar lá 94, 95 anos, vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Que porcaria que eu fiz com a minha vida? Então nós somos seres emocionais, mas fomos criados dentro de famílias narcisistas, fomos criados dentro de famílias manipuladoras, fomos criados desde o ventre materno, lá da sua mãe, grudado pelo cordão umbilical, recebendo alimentação para você desenvolver-se, mas além da alimentação, você começou a receber toda a carga grande que vinha de estresse da sua mãe, as lutas, os traumas, os bloqueios que essa mulher enfrentou. E que pode estar relacionado ao seu pai ou pode ser relacionado às outras coisas, porque muitos acabam, o pai nem assume, né? Mas as outras coisas que envolvem todo o processo gestacional. Sem se falar que você pode também receber por memória genética, através do espermatozoide, memória genética de traumas emocionais que o teu pai tinha. Aí você vem para a vida, você pode ainda receber a herança genética. E aí você nasce, e aí você começa a levar um monte de paulada uma vida inteira, você começa a apanhar uma vida inteira, aí você tem bloqueio de imagem, você tem bloqueio de criatividade, você tem bloqueio de aprendizado, você tem bloqueio de timidez, você está todo traumatizado e todo bloqueado. E os principais causadores dos bloqueios são os nossos pais ou os nossos cuidadores.
E aí nos jogam numa situação e você vem para uma vida. O pior se você foi criado dentro de um ambiente em que não permitiam você expressar as suas emoções. E era mais ou menos assim, cala a boca! Ou se surravam você apanhava, não tinha o direito nem de chorar, de expor as suas emoções, estava enfrentando algumas dificuldades na escola, com os amigos, ou seja lá com quem for, e tentava falar em casa e os pais não permitiam, ou os cuidadores não permitiam. Aí você veio para a vida, uma vida toda arrebentada, todo arrebentado. E aí a pior desgraça de tudo é que quando você perde a sua linha de valores, e grande parte das pessoas perderam a sua linha de valores, eles acabam crescendo num ambiente ácido, num ambiente cruel, em que não tinham direito de ser ouvidos, em um ambiente em que cresceu ouvindo a palavra você é burro, você é burra, você nunca vai ser ninguém na vida, você não vai prestar para nada, você nasceu para sofrer, você nunca vai ganhar dinheiro, você nasceu pobre, se contente, você vai morrer pobre. E aí criam uma série de crenças limitantes dentro de você que te levam a crenças de desvalor, arrebentam com você. Pessoas que de repente demonstram para você que você não era bem-vinda, não era bem-vindo, que você não deveria ter nascido. Ou uma brincadeira besta como eu, quando era criança, meu pai fazia, você não nasceu, você foi encontrado no ferro velho dentro de um tambor de óleo enferrujado. E criança acredita em tudo, era uma brincadeira boba que o meu pai fazia, mas boba para ele, para mim não era boba. Criança acredita em tudo, e eu desenvolvi a crença do desamor, incapaz de ser amado. E eu tive sérios problemas na minha infância ainda, na minha adolescência, e isso eu fui libertar na vida adulta, quando eu fui estudar. Quando eu comecei a entender e estudar sobre a mente, aí eu comecei a entender que algo estava errado e eu tinha que me transformar. Cresci num ambiente em que até então, a minha vida adulta, eu nunca ouvi o meu pai ou a minha mãe dizer a palavra eu te amo, nem entre eles, nem para mim. E aí quando eu olho para isso, foi algo terrível, foi algo complicado, mas chegou o ponto em que eu me libertei. Então muitas pessoas acabam perdendo a sua crença de valores e consequentemente essas emoções que estão distorcidas dentro dela, elas vão influenciar diretamente a sua tomada de decisões. E pode ser que você casou com um homem ou com uma mulher que é exatamente igualzinho o seu pai ou a sua mãe. Igualzinho. Mesmo comportamento que o pai ou quem cuidou de você era. E por incrível que pareça, essa situação acaba te atraindo, te aproximando de pessoas que são manipuladoras, narcisistas, pessoas que são assim. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, cabe a você tomar a iniciativa e mudar o quadro da sua vida. Ou vai esperar chegar a 95 anos? Ah, mas Uriel, eu não sei como fazer, então entra para o programa GPS Emocional. Ah, mas tem que pagar, é um investimento, claro que tem. Agora, quanto é que vale a tua saúde? Quanto é que vale a tua saúde emocional? Quanto que vale você, criatura? Então entra para o programa GPS Emocional, em 4, 5 semanas você vai ver a diferença. Quem está lá sabe do que eu estou falando. E você vai ser transformado porque ele foi desenhado para tirar você do poço e te levar ao topo do controle emocional, reassumindo o controle da sua mente. Foi exatamente o passo a passo que eu utilizei para sair do poço, do buraco onde eu estava, quando nesse determinado período da minha vida me colocaram. E eu já contei para você essa história. Então, um grande número de decisões que você já tomou na tua vida até os dias de hoje foram distorcidas, arrebentadas, maltratadas exatamente porque você nunca confrontou as tuas emoções. Você nunca entendeu ou nunca ninguém ensinou você. E aí já era. Então, portanto, cabe a cada um de nós que queremos tomar as melhores e mais objetivas decisões, saber tudo o que nós pudermos sobre as nossas emoções, os seus efeitos e como elas influenciam a nossa decisão. Aí você poderia se levantar agora e dizer assim, mas eu não tenho culpa, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque os meus avós, porque o meu professor, porque seja lá quem for. Aí você entra num processo de vitimismo, esse processo de vitimismo te joga na lama, esse processo de vitimismo te mostra as cicatrizes, as marcas, as feridas que você tem. Para de lamber feridas, pare de lamber feridas que você mesmo tem provocado no seu coração. Porque fica lambendo ferida, isso é que nem o cachorro lambendo uma ferida querendo que sare.
Então você fica permitindo que a ferida vá e vem, entre e saia da tua vida. Ah, porque a Mariazinha me fez isso, e fica chorando num canto. Que se lasque a Mariazinha. Tem gente carregando um cadáver em cima de si. Eu gosto muito de uma expressão do livro dos cristãos, que é a Bíblia, porque o apóstolo São Paulo, ele fala sobre isso, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando o apóstolo São Paulo ele fala sobre isso, ele está falando de um costume que existia naquela época, mas ele está trazendo para o entendimento bíblico da situação de que nós temos duas naturezas, uma natureza espiritual, uma natureza pecaminosa. E que quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não significa que a natureza pecaminosa ela morre, mas você carrega essa natureza em cima de você. Está conseguindo entender? E você é um ser pecaminoso, apesar de ser remido no sangue de Cristo, mas ele está querendo dizer ali para todo e qualquer cristão que crê na Bíblia e crê em Deus, que você carrega esse velho homem. E aí ele clama, ele grita, porque ele está em desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando você lê ali, você fala: o que ele está querendo dizer com isso? Havia um costume daquela época em que se uma pessoa assassinasse outra, eles pegavam o cadáver daquela pessoa e amarravam nas costas daquele indivíduo, e ele tinha que carregar esse cadáver por alguns dias, por alguns momentos. E todo mundo que enxergasse a cena, ele é um assassino, está carregando um cadáver nas suas costas. Quando o Paulo ele faz uso disso, ele pega como exemplo aquela situação e aplica ao campo bíblico, e ele diz assim: miserável homem que eu sou, ou seja, está carregando um cadáver em cima das costas. E aí, olhe para a tua experiência de vida. Pode ser que você um dia foi traído por uma mulher, pode ser que você foi traído por homem, pode ser que você foi traído pelos filhos, pode ser que foi abandonado pelos filhos, pode ser que você foi arrebentado na sua vida, pode ser que existam feridas emocionais dentro de você, coisas terríveis que fizeram contra você. Pode ser que você teve um padrasto miserável, maldito, pode ser que teve uma madrasta maldita, pode ser que foi o próprio pai que foi um demônio na sua vida, ou a própria mãe. Mas quando você olha para uma situação como essa, até quando você vai carregar o cadáver nas suas costas? Até quando vai levar? Até quando vai levar nas tuas costas esse homem que traiu você? Essa mulher que te traiu? Esse homem ou essa mulher que te machucou, que pisou no seu pescoço, que te maltratou, que disse que você era lixo, que você não prestava, que você não tinha valor? Até quando você vai carregar nas tuas costas essa pessoa? E por um período da minha vida, naquele momento mais trágico, que você já conhece a história, eu comecei a odiar todas as pessoas que haviam me feito mal. Eu queria que eles morressem. Era como se eu tomasse um copo de veneno querendo que eles morressem. Até aquele momento em que eu entendi que eu não poderia mais carregar esse cadáver nas minhas costas. Eu estava carregando um cadáver, mais de um monte de cadáveres nas minhas costas de pessoas que me jogaram no poço. E eu entendi que eu estava indo para o buraco, que eu ia morrer com aquilo e cada vez mais doente. E quando eu olhei para essa situação, eu falei: basta, chega, eu não vou ficar carregando o cadáver dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. E aí eu fui para um processo que eu já te ensinei aqui, como liberar perdão. E se você não assistiu, assista a live que está aí gravada, está aí no IGTV, aí do Instagram, está aí no Facebook, está aí na playlist do YouTube também, e na aba vídeos do Facebook, Passos para Liberar Perdão. Então é uma live incrível. E tem outra que eu fiz aí também, o poder do perdão. Quando você assiste, você entende que se você quer viver, se você quer ter saúde emocional, você não perdoa uma pessoa porque ela merece. Porque pode ser que ela nem mereça, pelo que ela te fez. Mas você perdoa porque você merece. Você perdoa porque você merece ter saúde emocional, você merece continuar vivendo, você merece ser feliz. Então você libera perdão. Essa desgraça pode ser nem que mereça. Mas e aí? O importante é você liberar perdão e você viver. E aí eu te pergunto nessa noite: você está doente emocionalmente? Você está arrebentado emocionalmente? Você está com feridas emocionais? Pare de lamber feridas que você tem causado no teu coração constantemente. Porque cada vez que você mergulha para o teu passado, cada vez que você mergulha dentro de uma situação de alguém que te maltratou, te machucou, ou até você que fez algo errado, você precisa se perdoar, liberar perdão para você ou para outra pessoa. Você fica lambendo feridas do passado. Até quando? Fica lambendo feridas do passado e o pior, você vai ficar carregando o cadáver nas suas costas. Então eu te desafio nessa noite,
para você parar de lamber as feridas. Eu te desafio nessa noite para você arrancar os cadáveres que estão em cima de você. Eu te desafio nessa noite, sim, a liberar perdão. É você enxergar para a situação de que te machucaram e você olhar para esse homem, essa mulher, essa praga, seja lá quem for, e escolher perdoar. E se você tem oportunidade de conversar com a pessoa, você diz para ela. Pode ser que seja um pai, pode ser que seja uma mãe, e se for pai, mãe ou familiar, com muito carinho e respeito, não é para brigar, e você diz para a pessoa, eu preciso conversar com você. E preciso de 5 minutos só eu falando. Depois você pode falar o que você quiser. Combinado? Combinado. Se a pessoa tentar te interromper no processo, você fala para ela, opa, você me prometeu, então deixa eu terminar. Aí você pode falar para uma mãe, mamãe, eu preciso te falar uma coisa. A senhora, e com todo respeito, com todo amor do mundo, você pode dizer, eu estou assistindo um carinha aí, eu estou assistindo um camarada aí que ele tem mudado a minha visão de vida. E eu entendi algumas coisas que eu não entendi, eu trago bloqueios, traumas e problemas. E eu entendo uma coisa, mamãe, o papai, seja lá quem for, eu entendo uma coisa, a senhora deu o seu melhor, mas a senhora falhou na minha criação. Falhou porque isso aconteceu, isso, tentou interromper, você diz, calma, deixa eu terminar. Aí vai, e aí no final você diz, mas mamãe, fica fria, eu escolhi perdoar você por aquilo, você deu o melhor, falhou nesse sentido, mas eu estou aqui liberando perdão para você, me dá um abraço, eu te amo, eu transformei a minha história com o que eu tenho aprendido. E aí vai transformar você por completo. Então o processo de liberação de perdão é você tirar cadáver das costas. O processo de liberação de perdão é você parar de lamber feridas que você tem provocado dentro do teu coração. E se você tem traumas, bloqueios, se você tem problemas seríssimos emocionais, talvez você precise de técnicas mais avançadas e você encontra dentro do GPS emocional. E vai terminar quinta-feira a oportunidade. Então corra, participe, você não vai se arrepender. Você tem garantia de satisfação ou devolução do seu dinheiro no período de 7 dias. Você já começa o processo de desintoxicação. Se você entender, pá, não é para mim, só basta me mandar uma mensagem, o seu dinheiro é devolvido integralmente, porque o meu compromisso não é com o seu dinheiro. Tanto que o seu dinheiro ele vai para trazer mais técnicas, pagar a plataforma e vai para o Nordeste, para uma ONG lá que coloca comida na mesa. Então, meu compromisso não é com isso. Mas eu entendo e entendi na vida que uma parcela de transformação, ela precisa você vestir a camisa de uma forma maior. Então, é você assumindo um compromisso, inclusive financeiro, para você valorizar. Se eu desse tudo para você ter uma ideia, as pessoas não valorizariam. Isso é trágico e triste. Tem muita gente, para você ter uma ideia, que não vem assistir as lives ou perdeu, não assiste a que ficou gravado. Tanto que eu estou sendo tentado a não deixar mais lives gravadas. Se quiserem assistir, vem para a live ao vivo. Tá conseguindo entender? Ah, Uriel, mas isso é maldade. Não, não é maldade. Eu acho que isso é princípio. Ensinar as pessoas a valorizarem a maior bênção que eles poderiam ter, o maior ativo que eles têm, que se chama mente. Então, às vezes, a pessoa fica 1h30, 2 horas assistindo um filme que não vai levar a nada e, às vezes, ela não vem investir nela. Às vezes, ela gasta seu dinheiro com um monte de porcarias que nunca vai levar a nada e ela não investe no principal. E vai chegar o dia que talvez esse trabalho ele termine. Principalmente que eu estou num processo de mudança. Eu estou ainda num programa agora de trabalho, que eu já falei para você na live de ontem, e provavelmente tudo indica que no início do próximo ano, devido à questão das fronteiras não estarem abertas, eu estarei saindo do país. Então, quando você olha para isso, Uriel, pode ser que acabe esse trabalho? Pode ser que acabe. Mas então, valorize enquanto tem. Entende? Valorize enquanto tem. Da minha parte, eu não quero parar, mas pode ser que tenha que parar. Então, principalmente se não houver uma valorização por parte das pessoas. Então, quando você se depara com uma grande decisão na sua vida, você segue o seu instinto ou você acaba fazendo uma lista, né, de prós e contras. Se eu ir por esse caminho ou não ir, o que vai acontecer? Então, seguir a sua intenção, a tua intuição pode ser uma ótima maneira de você entrar em sintonia com os teus verdadeiros desejos. Mas mesmo quando você pensa que suas decisões elas são baseadas na lógica e no bom senso, elas geralmente são guiadas pela emoção. E a gente se engana. Por isso que o Salomão, o homem mais sábio que o mundo conheceu daquela época, ele diz assim, enganoso é o coração do homem. E quando fala coração no livro dos cristãos tem a ver com a mente. Então enganosa é a sua mente.
A sua mente prega peças em você e você começa a acreditar que você está tomando uma decisão baseada na lógica, mas você está tomando uma decisão baseada na emoção. E você já viu a tragédia no início da nossa live nessa noite, a tragédia de você confiar nas tuas emoções. As emoções sabotam as tuas decisões, as emoções afetam as tuas decisões. E você já viu, eu falei, pode ser que você esteja casado com um homem ou com uma mulher no dia de hoje que não era para estar casado com essa pessoa. Mas as tuas decisões foram completamente danificadas, sabotadas pelas tuas emoções. Principalmente quando você entra num quadro, e eu já falei aqui no início da live, se você chegou agora, assista depois, em que você, abaixo da linha racional, você tem emoções provocando sentimentos que vão repercutir muito forte, provocando uma resposta muito grande dentro de você. Então são hormônios de resposta, esses hormônios de resposta entram na corrente sanguínea e ao entrar na corrente sanguínea essas emoções elas não foram percebidas pelo cérebro, entraram na corrente sanguínea sua e ao entrar na corrente sanguínea produziram em você sentimentos negativos. Olha que incrível isso, gente. Então quando eu olho para isso eu fico impressionado, sabe? Eu fico muito impressionado. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, para você pensar agora. Como as decisões são afetadas pelas emoções? E eu vou trabalhar sobre isso, né? Como que as nossas decisões elas são afetadas pelas nossas emoções? Primeira pergunta, né? Essa daqui. Então as emoções elas são criadas quando o nosso cérebro ele acaba interpretando o que está acontecendo ao nosso redor por meio de nossas memórias, pensamentos e crenças. Memórias, pensamentos e crenças são a peça-chave de interpretação do cérebro. As emoções elas são criadas porque o nosso cérebro acabou interpretando aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente tinha como crença, se era fortalecedor ou limitante, ou as nossas memórias. Então, se você tem memórias trágicas, se você tem, por exemplo, memória genética, que tem a ver que veio pelo espermatozoide do pai, você já está encrencada. Você está trazendo um trauma, um bloqueio que vem de pai. Como que descobriram isso? Eles começaram a fazer testes, né? E começaram a pegar macacos e começaram a fazer testes com os animais, sempre assim, e colocar eles diante de répteis. E o macaquinho se comportava de um jeito. Até o ponto em que colocaram o macaquinho diante, não eram todos os macacos, mas alguns tinham esse problema, colocavam diante de serpentes. O macaco enlouquecia de medo de serpente. Mas ele nunca tinha visto uma serpente. Por que ele tinha medo da cobra? Ele não tinha medo de um rato, ele não tinha medo de um escorpião. Colocavam perto, andava até em cima dele o bicho e ele não tinha medo. Quando colocava serpente, esse macaco enlouquecia, ele se batia naquela pequena jaula e ele tentava escapar. E aí começaram a descobrir que havia sim uma memória genética que passou, e aí eles começaram, o teste foi longo, né? E eles não conseguiam entender no começo, mas daí esse macaquinho que ele teve medo de uma cobra, ou teve contato com uma serpente, aí ele virou papai. E aí o filhotinho dele também tinha o mesmo trauma. Ele tinha um problema seríssimo de trauma que vinha de memória genética, memória que vinha do espermatozoide. E aí, quando você olha para isso, então, as nossas memórias, que podem ser genéticas, ou as memórias da primeira infância, as memórias das lutas, dos traumas, dos relacionamentos destruidores, narcisistas que você teve, essas memórias farão as tuas emoções serem criadas. Ou através dos pensamentos, tudo aquilo que você está colocando para dentro da tua mente constantemente. Tudo que você foca expande. Ou através das suas crenças. Crenças fortalecedoras, a maioria não tem, infelizmente. Crenças limitadoras. Eu nasci para sofrer. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou encontrar o verdadeiro amor. Eu sou uma porcaria. Entendeu? Esse tipo de crença. E quando você tem esse tipo de crença, as tuas emoções, elas são criadas e o cérebro, então, ele está produzindo o resultado dentro de você, baseado naquilo que está ao teu redor. E pega 3 coisas, não esqueça disso. As tuas memórias, os teus pensamentos e as tuas crenças. Agora, a grande pergunta para a gente parar e pensar é o seguinte: quais são as memórias que você tem dentro da sua mente? Quais são as memórias que você tem permitido a cada dia dentro de você? Quais são os pensamentos que constantemente você tem permitido dentro de você?
Você já fez o primeiro exercício que eu ensinei aqui? Papel e caneta na mão. E aí é você escrever e separar. Pensa, 40, 60 mil, alguns estudos falam em 70 mil pensamentos diários, a maioria negativos. Pensamentos, pior ainda, que estão abaixo da linha racional, que você nem chega na mente, você só recebe o sintoma. Então, papel e caneta, que tipo de pensamento que eu estou tendo? Quais são os sentimentos que estão gerando? Qual é o comportamento que está levando? E para onde está atacando na parte fisiológica? São perguntas que você precisa responder. Qual é o pensamento? Qual é o sentimento? Qual é o tipo de comportamento? É contra a minha pessoa ou é contra os outros? E aonde está mexendo? Está dando palpitação no coração, sudorese, que é suor excessivo, ou seja lá o que for. Então esse é um exercício muito importante para você começar a se conhecer, para entrar no processo de reassumir a tomada do controle da terra de ninguém, que é essa mente que ela é incrível, que foi dada pelo Criador para você governar, mas está destruindo você, está incapacitando você, está te jogando para baixo. E quando você começa a fazer esse exercício, você percebe padrão. E quando você percebe padrão, ele está indo e voltando, e ele tem padrão obsessivo, padrão destrutivo, padrão depreciativo, está te maltratando, te machucando. Aí você anota, e aí você começa a ir para dentro de você. Qual é a origem desse pensamento? Aonde nasceu? Como começou? Onde vive? Como se reproduz? E aí você começa a se transformar, então você precisa mudar. Qual é o tipo de pensamento que você está tendo constantemente na tua vida? E por fim, essas crenças malditas de que você não presta, que você não tem valor, que você nasceu para sofrer, que você é o cocô do cavalo do bandido. Pare com isso. Então você tem que arrancar de dentro de você esse tipo de coisa. Isso aí aciona como nós nos sentimos e como nós nos comportamos. A maneira que eu me sinto vai levar ao meu comportamento. Ou vai atacar a minha saúde, ou direto comportamento. Vou ter vontade de pular no pescoço de alguém, ou vou ter vontade de me cortar, como muitos se cortam, até desistir da própria vida. Então são os teus pensamentos que estão gerando sentimentos, e esses sentimentos estão destruindo você. Qual é o tipo de sentimento que você tem na tua vida no dia de hoje? Então, isso que eu falei aqui agora, pensamentos, memórias, pensamentos e crenças estão acionando como você se sente, como você se comporta. Então, se você está tendo uma grande carga de pensamentos, vai acionar o sentimento, e o sentimento vai te jogar para o comportamento. Aí você tem, por exemplo, uma crença limitante, porque você tem bloqueio de imagem, você se acha feia, você se acha feio, bloqueio de imagem. Quem disse para você que você é feia? Quem disse para você que você é feio? Agora, só porque uma porcaria de um ser humano doente emocionalmente falou, baseado num padrão de beleza que um dia alguém inventou, quer dizer então que você é feia? Ou que você é feio? Bloqueio de imagem. O dia em que você conseguir desbloquear a sua imagem, você nunca mais vai pensar que você é feio ou é feia. Porque tem muita gente que é linda na casca por fora e é podre por dentro, é horrível por dentro, não é verdade? E tem pessoas que não têm o padrão de beleza que o mundo talvez pinte, mas são pessoas lindas, incríveis. Então o que é a verdadeira beleza? É bloqueio de imagem. Então é deixar de se importar com o que os outros pensam e começar a se importar com aquilo que você pensa. Aquilo que você quer criar para você, aquilo que você quer transformar para você, a mudança que você quer fazer dentro de você. Então todas as nossas decisões são influenciadas por esse processo de alguma forma. Quer ver um exemplo disso? Se você de repente está se sentindo feliz, você está saindo do teu trabalho e você não mora muito longe de casa e você está se sentindo assim muito feliz, você está eufórica, você está muito feliz. E quando você sai do trabalho, você diz assim, caramba, eu vou andando a pé para casa. E eu vou caminhando. E aí você passa por um parque ensolarado. Porque você está feliz. Só que se você tivesse sido um tempo atrás, lá quando você era criança talvez, perseguido por um pitbull e esse cachorro mordeu você, a interpretação de passar por esse parque já não será mais a mesma. Apesar do parque estar ensolarado, tá bonito o dia, mas isso pode despertar sentimentos de medo e vai te forçar a pegar um ônibus. Então percebeu que a emoção que você está sentindo faz com que você pegue o ônibus e você não vai mais a pé? E uma live para trás aí eu te contei até uma história, essa história que alguém inventou só pode, né? Mas conta-se uma história de um professor que ele dava aula à noite e ele terminava a aula dele 11 da noite. E ele saía
e dava a volta em um cemitério, né, por fora, para chegar até a sua casa, e ele chegava na sua casa por volta mais ou menos de 11 horas e 50 minutos. Então era 50 minutos desde que tocou o apito final lá, o sinal da escola, até chegar lá. Mas aí ele descobriu que o cemitério ficava aberto e ele resolveu passar por dentro, porque tinha gente que passava por dentro do cemitério. E ele começou a passar por dentro do cemitério. E aí ele descobriu, para surpresa dele, que ele chegava em casa às 11h20. Agora pense comigo, se você deu aula uma noite inteira, o que é melhor, chegar às 11h50 ou chegar às 11h20? Ele entendeu que 11h20 era melhor. E ele começou a atravessar o cemitério. Tem gente que agora vai se arrepiar disso, porque tem muita gente que tem medo de morto. E você está tendo medo daqueles que você nem deveria ter medo, porque nunca vão te fazer nada. Essa é a história que inventam e colocaram na cabeça do povo. A morte é comparada pelo livro dos cristãos a um sono, estão dormindo. Então não existe esse tipo de coisa que o mundo pinta, o mundo fala e algumas crenças religiosas também falam. Estão dormindo. É um estado de inconsciência e quem diz isso é o livro sagrado dos cristãos. Então você quer entender o assunto da morte, não é para mim que você tem que perguntar, estude esse livro e você vai entender. Aí ele começou a passar por dentro do cemitério. E ao passar por dentro do cemitério, imagine, foi dias, um dia estava chovendo, uma tempestade torrencial. E esse camarada, ele entrou no cemitério, e se você já teve um dia numa chuva, de peito aberto, é muito forte a chuva, ele começou a entrar em desespero. E aí ele começou a correr, para você ter uma ideia, no cemitério. Só que nessa correr e chuva caindo em cima dele, ele se perdeu numa das alamedas das ruas do cemitério e foi por um caminho que ele não conhecia. E num determinado caminho ele escorregou, e quando ele escorregou ele caiu dentro de uma cova que havia sido aberta. E covas lá no passado não são como essas mais rasas hoje, era 7 palmos abaixo da terra, era profunda. E ele lutou para sair de dentro da cova e não conseguiu. E ele tentou e viu um arbusto, meteu a mão, era de espinho, ele encheu de espinho a mão e ele não conseguiu. E ele lutou, desde a hora que ele caiu, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos lutando para sair daquele buraco. Mas aí chegou o ponto que ele gritou, ninguém escutou ele. Ele entendeu que ele estava encrencado e ele tinha que passar a noite no cemitério. E agora, o que você faz numa situação como essa? Quando ele desistiu e parou de se bater, uma mão caiu no ombro dele e falou assim: não adianta você continuar tentando, você não vai conseguir sair, eu tentei também e eu não consegui, você vai ter que passar a noite comigo. Conta a história que em 5 segundos o professor estava do lado de fora. Então muitas pessoas precisam de uma motivação para tomar uma decisão de transformar a sua história. E a tua emoção faz com que você haja, a tua emoção faz com que te prepare para a luta ou para a fuga, porque abaixo da linha racional você tem 2 amigdalas que são responsáveis pela ansiedade e pelo medo. E ela potencializa os nossos medos. E a ansiedade colocada pelo Criador dentro de nós é ansiedade benéfica, não é ansiedade maléfica. E essa te prepara para melhorar a tua auto-performance ou te prepara para a luta ou para a fuga. E por isso que eu te contei a história. Rapidamente você toma uma atitude. Se você vê uma serpente, quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque ainda sou, mas eu lembro que quando eu era garoto a gente andava descalço. Eu me criei em chácaras, né? Sítio, posso dizer assim, que delícia. Eu tive infância. Eu lembro de muitas situações, a gente indo para uma cachoeira, andando descalço no meio do mato, os irmãos na frente, e você sabe que a cobra sempre pica o que está para trás. E eu estava por último de todos, e quando eu pisei havia uma cobra passando no meio do caminho, e ela é lisa e gelada, e eu deveria ter uns 9 aninhos ou menos. Eu dei-lhe um salto, meu amigo, mas olha, um baita de um salto, e a cobra se mexeu embaixo de mim, e eu saí numa disparada, aí pulando, né, que nem um cabrito, né? Por quê? Porque abaixo da minha linha racional, as 2 amigdalas que te preparam para fuga ou para luta, o cérebro percebeu o perigo que eu corria, o cérebro agiu, tomei a postura, né, a decisão, pulei para cima e consegui escapar do bote que a cobra deu embaixo de mim. Então, agora, se eu tivesse sido picado por aquela cobra, provavelmente eu teria medo de andar descalço em cima da grama. E eu gosto de andar descalço em cima da grama, porque a ciência japonesa provou que você andar descalço em cima da grama, ele tira, para você ter uma ideia, enxaqueca crônica. Se pessoas que têm enxaqueca crônica, ela libera. E nós somos pó, não é verdade? Tanto que se você bate aqui, você sente energia dentro do seu corpo. E essa energia estagnada
de coisas negativas precisa ser descarregada. Então, infelizmente, hoje em dia as crianças são criadas sem colocar o pé na terra. A gente vinha para dentro de casa, eu lembro, só aparecendo o olho. E talvez se você teve infância, você sabe disso. Agora tem pai que tem pavor do filho colocar o pé no chão, por causa de vermes, bactérias. E ninguém da nossa época aí que passou dos 15 morreu. Muito pelo contrário. E aí a pessoa tem um monte de situações para você ter uma ideia. Você já esteve perto de alguém que só o fato de estar perto de alguém ou pegar na mão de alguém, você sentiu uma coisa ruim, negativa? São pessoas que precisam aterrar, são pessoas que precisam jogar para fora essa energia negativa que está estagnada dentro dela. E precisa pisar na grama. Então, uma das técnicas que existem, gente, pise na grama. Hoje eu passei por um processo de uma emoção negativa muito forte, que de vez em quando ainda vem e me persegue, por causa dos outros, e eu fiquei mal e recebi uma mensagem, não gostei, fiquei chateado com aquela situação, e eu peguei e falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu pensei, puxa, eu não vou nem dar aula hoje à noite. Eu estava muito mal mesmo, tentando fazer a técnica, tentando congelar o pensamento, e estava ruim. Porque é uma situação de alguém que ainda me incomoda, me maltrata, me persegue, e isso me faz mal. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou andar. E eu fui para uma praça e tinha grama, e eu fiquei lá uns 30 minutos, 40 minutos andando descalço em cima da grama. E quando eu estava lá ainda, começou a brotar uma vontade de fazer a live, de vir conversar com vocês. Então, colocando o pé na grama, colocando o pé no chão. Então, quando você tem um processo de algo negativo, essa emoção negativa, ela vai prejudicar você completamente, para você ter uma ideia. Então, quando você olha para isso aqui, vamos imaginar aqui agora que um homem teve um processo muito complicado de divórcio, ou uma mulher. E isso gerou uma emoção muito forte, negativa e ruim, que pode fazer com que ela se feche para novos relacionamentos. Ou que ela ou ele comece a acreditar que todas as mulheres não prestam, ou todos os homens não prestam. Se uma mulher traiu, significa que todas vão trair. Se um homem traiu, significa que todos vão trair. E você passa por um processo ruim. E você tem uma emoção, e essa emoção ela pode prejudicar uma decisão. Pode prejudicar de duas formas. A primeira forma é fazer com que você não tome a decisão certa e recolha para a tua vida qualquer lixo e porcaria. E é o que muita gente faz. Tem pessoas que se separam hoje, amanhã já estão com outro namorado ou namorada. E é a pior porcaria que alguém poderia fazer. Está se utilizando de uma pessoa para tentar tampar uma ferida, um buraco que existe. Isso aí não é legal. Uma pessoa que saiu de um relacionamento precisa ficar na dela, curar toda e qualquer ferida que existe dentro dela, para se preparar um dia para tratar a pessoa que vai entrar para a sua vida não com comparação, julgamentos ou outras coisas. E pessoas que têm uma tendência muito grande de julgar os outros passaram por um processo doloroso, e esse processo doloroso faz com que fique julgando, faz com que acredite que todo mundo é igual. Então, quando você olha para uma situação dessa, é isso que eu penso. E quando eu olho para isso, eu estou me preparando para reconstruir a minha vida, mas vai ser na hora certa, no momento certo. Não é qualquer porcaria que vai entrar na minha vida. Gente doente não vai entrar na minha vida. Parasita, narcisista, pessoas que são vampiros emocionais, não quero perto de mim. Porque eu sei o estrago que esse tipo de gente faz contra você. E é o conselho que eu sempre dou. Eu sou terapeuta de casais, eu falo, pessoas que se separam. Eu lembro de uma vez um grande amigo meu, que ele teve um processo doloroso de divórcio, ele levou 3 anos para ele se relacionar com outra pessoa, porque eu não deixei. E ele dizia para mim, eu tô pronto, tá pronto nada. E aí eu falava com ele algumas coisas que envolviam o antigo relacionamento, doía. Eu falei, tá vendo a ferida aberta? Você não tá pronto, rapaz. Levou 3 anos. Hoje é feliz, muito bem casado, muito bem resolvido. E quando você olha para esse tipo de coisa, decisões acabam prejudicando, então, ou sendo tomadas decisões através de impulsos por causa do seu estado emocional. Pode arrebentar você e te levar para uma situação muito complexa, uma situação muito difícil e complicada na sua vida. Então, as emoções, elas podem afetar não apenas a natureza da sua decisão, mas a velocidade com que você, então, carece de empatia. E a raiva pode levar à impaciência, à tomada de decisões precipitadas. Então, a pessoa que está com raiva, ela pode fazer loucura, ela pode se destruir ou destruir a vida de alguém.
E se você estiver animado, por exemplo, animada, você poderá tomar decisões mais rápidas sem considerar as implicações. E aí você não para pensar. E aí você se arrebenta. Enquanto você surfa na onda, então, de confiança e otimismo em relação ao futuro, a decisão pode ser uma desgraça na sua vida. O que isso significa? Que a sua intuição, ela desempenha um papel importante no processo de tomada de decisão. Mas às vezes pode estar levando você a um erro. Então nunca haja por impulso. Respire fundo, pare e pense na decisão que você está tomando. Mas há ocasiões que você precisa tomar atenção, ou prestar atenção aí ao teu instinto. Devemos sempre ignorar então a intuição? E quando a gente olha para isso aqui, uma resposta visceral a uma situação pode ser então um mecanismo de sobrevivência. O flash de medo sentido pelos primeiros humanos lá no passado, devido a uma situação que eles enfrentaram perigosa, motivou eles correr. E eles não teriam sobrevivido se eles parassem um pouco lá para pensar na vida, Será que esse dinossauro vai me comer? Da mesma forma, se você tiver uma sensação ruim na boca do estômago por causa de uma situação ou por causa de uma pessoa, pode ser a maneira que o seu corpo está encontrando de dizer para você: ei, acorda para a vida. Pode ser que ele esteja te mostrando através desse sintoma que você está correndo perigo, com base em experiências anteriores ou crenças anteriores. E é claro que essa reação, então, ela pode ser completamente infundada, mas também pode servir para te proteger do perigo ou evitar que você repita os erros que você cometeu no passado. Então, as nossas emoções, elas afetam as nossas decisões. Tome muito cuidado com isso. E lembre de algo muito importante para a gente ir para a parte final agora da live dessa noite. Uma das coisas que eu queria deixar para você, que você nunca esquecesse, são duas coisas agora que eu vou repetir o que a gente falou no começo. Então, preste muita atenção, pode ser que você chegou depois e você acabou não pegando o início da live e você perdeu algo que era a base, A base de sustentação para essa live dessa noite. Então, a live dessa noite a gente está falando que as nossas emoções afetam as nossas decisões. E se você não cuidar das tuas emoções hoje, você vai se arrebentar no futuro. Então, por isso que eu tenho desafiado você, que não é aluno do programa GPS Emocional, que você faça parte do programa GPS Emocional. E as vagas só vão até quinta-feira. Você tem o link na biografia aí do Instagram, ou você tem aí o WhatsApp da página que está aí no Facebook. E quando você olha para essa situação, se você se tornar aluno até quinta-feira, você vai ganhar de presente um livro que eu escrevi no passado agora, o Guia Definitivo para você dominar a ansiedade. E também o novo livro que eu escrevi, que é Terra de Ninguém. Eu falo da mente, decifrando a mente. E esse livro aqui vai ser uma bênção na vida de muita gente. Só esse livro ele vai custar R$ 97,00, gente. Você vai ganhar de presente se tornando aluno do GPS Emocional. Vai ganhar 1 hora de consultoria comigo sobre o teu problema, tratando diretamente do teu caso, do teu problema. E por último, não menos importante, um novo treinamento que eu estou trazendo aí, que é o Detox da Mente. Dentro do GPS Emocional, você já tem o processo de desintoxicação, que você vai ficar 10 dias no processo de desintoxicação da mente e do corpo. Quem está fazendo o processo de detox, que são alunos, para você ter uma ideia, até emagreceram. Sintomas que as pessoas tinham do passado, sintomas físicos, já me relataram que desapareceram por um processo de desintoxicação física e também mental. E o detox mental, para você ter uma ideia, eu estou trazendo ele, que é um novo treinamento, ele está em processo de edição, que ele é uma desintoxicação só da mente. E mês que vem, gente, eu não vou abrir turma para o GPS Emocional e pode ser que seja a última essa, não sei. Vai depender de uns contatos que eu estou tendo para fora com essa mudança que eu vou fazer. Então, faça planos. Vai no link aí do Instagram, na biografia, você encontra aí o link direto para o GPS Emocional. E no Facebook você tem aí o link também na capa. Se não tiver, vai estar já o WhatsApp, você pode procurar. Ou dentro da comunidade que foi o seu Destravar Emocional, você tem o link direto. Você pode parcelar até em 12 vezes, para você ter uma ideia, e pode transformar. Então, primeira coisa, lembre de algo muito importante agora, para a gente terminar a live dessa noite.
as nossas emoções, só para a gente entender, todo sentimento que a gente tem, sentimento negativo, sentimento de tristeza, sentimento de raiva, seja lá o que for, todo e qualquer sentimento começa com um estímulo externo. Seja que alguém disse ou através de um evento físico, né? E esse estímulo que você está tendo, que está vendo de fora, de um vampiro emocional, de um parasita, de um narcisista, esse estímulo que você está tendo, que está entrando para dentro de você, ele gera uma emoção e essa emoção não é sentida pelo nosso cérebro e faz com que o nosso corpo ele produza hormônios que são hormônios responsíveis, ou seja, hormônios de resposta. E esses hormônios de resposta, eles entram na corrente sanguínea e criam sentimentos, a maioria deles negativos. Então, quando isso acontece, você se arrebenta. E essa é uma coisa muito importante para você entender, abaixo da linha racional, e é o que está acontecendo. E uma outra coisa muito importante que você precisa ter na sua vida e entender, que as nossas emoções, elas são criadas quando o cérebro interpreta o que está acontecendo ao nosso redor por meio de três coisas. As nossas memórias, os nossos pensamentos e as nossas crenças. Então você pode estar se destruindo emocionalmente quando você fica lambendo feridas que estão relacionadas a memórias, pensamentos e crenças destrutivas ou limitantes que você tem na tua vida. Então guarde agora no finalzinho dessa live para a gente terminar 3 coisas muito importantes para você nunca, mas nunca esquecer. As nossas emoções que estão nos destruindo, que estão nos arrebentando, elas são criadas dentro de nós, através do nosso cérebro, pela interpretação que ele faz das coisas que estão à nossa volta. Memórias, pensamentos e também crenças. Quais são os tipos de memórias que você tem lambido feridas de memória? Quais são os tipos de pensamentos que você tem fortalecido dentro de você? Quais são os tipos de crenças que você tem fortalecido dentro de você? Ah, mas Uriel, me falaram lá no passado, por causa do meu defeito físico, que eu não seria ninguém. E você está permitindo carregar um cadáver de alguém a vida inteira? Ah, Uriel, o marido me traiu e vai ficar carregando esse marido, esse cadáver nas tuas costas até quando? Ah, mas ele me maltratou, ele me bateu, ele me fez isso, eu não acredito no amor. Vai continuar carregando esse cadáver até quando? Vai amargar até quando? Ah, porque a mulher fez isso, vai carregar esse cadáver até quando? Ah, porque o meu pai, ele me abusou sexualmente, vai carregar esse cadáver até quando? Tirando a sua essência, tirando o seu brilho, tirando a sua saúde emocional. 3 coisas, memórias, pensamentos e crenças, estão destruindo emocionalmente as pessoas. E sabe o que acontece? Essa terra de ninguém, esse cérebro incrível, que você é o legítimo dono, a legítima dona, e que você não tem valorizado esse teu principal ativo. Você tem permitido que 1 quilo e pouquinho que ele tem, ele está governando você, sendo que o Criador disse governai sobre todas as coisas. Ele entende que tudo que você foca é porque você gosta. Então se você fica pensando no marido que te machucou, que te maltratou, que fez coisas horríveis contra você, o teu cérebro entende que ele tem que trazer os pensamentos e a memória desse marido falecido, emocionalmente falando, ou até falecido fisicamente. Se ele entende que ele precisa trazer de volta pensamentos relacionados a coisas ruins que você enfrentou, ele entende que ele precisa fortalecer essas crenças destrutivas dentro de você, porque você está dizendo, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser ninguém, e é o que você não vai ser mesmo. Porque você está fortalecendo crenças que estão destruindo a tua vida. Até quando? Até quando? Está na hora de você se levantar, mulher. Está na hora de você olhar nos teus olhos, no espelho, homem e mulher, e dizer o quanto você tem valor, o quanto você significa, o quanto você é capaz. Olhar para a tua vida, independente das coisas ruins que vêm da tua lá da tua infância, e se levantar e dizer, basta, eu quero viver, vou ser feliz, vou amar, vou ser amada, vou ser amado. Nunca mais bloqueio de imagem, bloqueio de timidez, uma série de problemas. Daqui a alguns dias nós vamos ter uma live em conjunto com uma fonoaudióloga, e essa fonoaudióloga vai falar para nós aqui sobre os problemas emocionais que são causados e que levam a esses tipos de sintomas que tem a ver com
com a nossa garganta, com, né, toda essa parte da fonoaudiologia. A gente vai conversar daqui a alguns dias num bate-papo, numa live, provavelmente quarta-feira, então não perca. E como ela incapacita a gente. Então acorda pra vida. Você é lindo, você é incrível, você é especial e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E para terminar a live dessa noite, se fez sentido, compartilhe. Fale ao mundo do meu trabalho, quem é Uriel Pedroso. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço para você que está no Instagram, eu vou me despedir de você, que a live está caindo, e depois dos demais aqui. Fiquem com Deus, uma boa noite na presença do Senhor e até amanhã na nossa próxima live. Você aí do Facebook, você também do YouTube, um grande abraço. Que você também entenda que você não é os teus pensamentos, que você é melhor do que eles e que você nasceu para governar. Você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Beijão no coração, amo vocês. Cuidem da saúde emocional. Se você não faz parte do GPS emocional, acorda para a vida. O cavalo selado está passando, a oportunidade está passando, depois não chore, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um grande beijão no coração e até então o nosso próximo encontro. Não esquece de compartilhar aí, viu? Até mais, tchau, tchau.